Eu elencaria os 3 pontos que você colocou, né? Estratégico, execução e previsão. Foi esses 3 que você colocou aí agora? Só para isso. Esses 3. Exatamente. Estratégico, execução, ou seja, aquilo que eu estou executando, e a previsão, né? O quanto eu acho Perfeito. que eu vou vender. Eu começaria pela execução. É onde vamos pegar Concordo. um Eu também. Eu também. Pareto 80-20, né? Menor É isso aí. esforço, maior resultado. Primeiro é a execução. É o seu discurso, é o seu processo, é o tempo de follow-up. Enfim, eu ia para aqueles dados que todo mundo, todo vendedor vai olhar primeiro para ver se está funcionando ou não, que é para ver se a execução está funcionando. E quando eu falo de execução, além de olhar para o processo, né, com relação a, cara, prazo entre um follow-up e outro, previsão para o cliente que você vai falar com ele de novo tal dia, se eu mandei o e-mail, a mensagem, etc., essa parte prática, eu olharia o discurso também. Porque muitas das vezes a gente fala execução e nós, como vendedores, a gente vende todo dia. A gente acaba se acomodando, achando que a gente está sempre vendendo bem. E, cara, não existe. Em algum momento você esquece de alguma coisa um dia, aí você esquece de novo daí 2 dias, daí 3, de repente você esqueceu, você não está falando mais aquilo que te ajudava a converter pra caramba. E que você fazia com facilidade, né? Exatamente, porque a gente entra numa zona de conforto, mas não é só a gente vendedor, a gente ser humano. O ser Exato, humano exato. ele entra num processo ali e o vendedor está repetindo aquilo. Vendeu 1, 2, 3. O que é muito comum? O que é muito difícil? Vendedor high performance ficar ali performando 120, 130, 120, 130% da meta todos os meses. Por quê? Porque a gente é ser humano, a gente não é uma máquina. Então, cara, eu sou high performance 120, 130, 90. 100, 110, 120, 100, 110, 90. Porque o high performer também não vai te entregar 50% da meta, né? Ele Uhum, ali tem exato. um padrão. E aí você está entregando muito, cara, você vai acomodando, não tem jeito. Então, o primeiro Aham. pilar que eu olharia era a execução, e eu olharia principalmente para discurso. Principalmente para discurso e prazo entre os contatos. Se fosse para olhar dos Né. discurso e prazo entre os contatos, que é onde a gente mais peca ali. Esses dias eu estava conversando com um possível cliente para consultoria, uma clínica de estética. Velho, o cara já vendeu até caixão. O Puxa. cara já vendeu literalmente caixão. Ele já vendeu caixão, vendeu um monte de coisa. Cara, assim, o famoso vendedor nato, vende bem, fala bem, gente boa e tal, não sei o quê. Só que ele não estava aplicando técnica nenhuma no discurso. Tá, Ele tinha as técnicas colocadas de maneira solta, sabe? tá. E aí eu fui trazendo, cara, isso. Não, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas eu faço aquilo. E aí eu parei e falei, cara, seu negócio não é nem a técnica, é a escutativa. Se você não está Uhum. me escutando falar para você, talvez você não esteja escutando o seu cliente e não está oferecendo o que ele precisa. Boa. E aí tem uma máxima que eu falo muito quando eu vou dar palestra, alguma coisa do tipo, que é um dos 5 principais erros, eu elenco 5 erros, né? Um dos 5 principais erros é falar todos os benefícios. Que um monte de cliente, um monte de vendedor acha que tem que falar que ele é o melhor nisso, melhor naquilo, que fazia. Cara, Aham. é muito simples. Anota essa aí, gente. Vender é muito simples. Descobre o que o seu cliente quer e oferece aquilo para ele. Exato. Nada mais. Ah, mas eu também tenho. Oferece o que gera valor pro cara. Isso. Você não precisa ficar oferecendo um monte de coisa. Tem um exemplo básico que eu sempre trago, que é o da uma BMW, por exemplo. Foi comprar um carro. E lá Tá. foi olhar um X1. Cheguei, quero ver essa X1 aqui. Aí o vendedor, poxa, vem cá, vou te mostrar. Essa X1 aqui vai de 0 a 100 em 7 segundos, tem banco de couro esportivo, pintura metálica, roda de liga leve, aro 18. Só falou benefício legal, né? É, Só que ele não me perguntou o porquê que eu gostei da X1. Se ele me exatamente. perguntasse por quê, talvez eu ia virar para ele e falar assim, não, porque eu tenho um filho de 4 anos e está vindo mais um agora, então eu tô precisando de um carro mais espaçoso. É isso aí. Aí ele ia mudar o discurso dele, ele ia virar, ó, vem cá, olha o porta-mala aqui, ó, aqui cabe 2 carrinhos, se for viajar cabe mais 3 malas, olha o espaço interno dele, cabe a cadeirinha Aham. de 2 crianças, mais uma pessoa aqui atrás, e ainda se um desavisado bater no seu carro, você tem 12 airbags. Boa. É Você isso que um evita. pai precisa. É isso que o pai precisa. O carro continua indo de 0 a 100, continua com banco de couro, continua com tudo isso. Só que isso não gera valor para mim. Então, eu Exato. revisaria o discurso nesse ponto. Execução Tá. primeiro. Discurso nesse ponto, você está oferecendo a coisa certa, e, e dentro da sua execução ali, se o processo, principalmente o prazo entre um contato e outro, está funcionando. Acho Boa. que primeiro a gente vai para a execução. Depois, previsibilidade.
a gente vai cair um pouco na resposta da primeira pergunta lá que a gente fez, que é seu nível de produtividade versus sua taxa de conversão. Nós Tá, estamos entendendo aqui se você está na sua capacidade máxima de execução, eu entenderia isso, e como é que está a sua taxa de conversão baseado no seu histórico de números. tá, Por quê? Se eu quero entender se a minha previsão foi correta, a minha previsão foi embasada em quê? O seu tá. embasamento estava certo? E aí você tem que entender se o embasamento estava certo. E aqui eu trago o exemplo que você trouxe aqui. Você abre o CRMs e viu que tinha 4 dias lá de ciclo de venda. O Uhum, embasamento para 4 dias, teoricamente, estava errado. Nesse caso que você exatamente. trouxe. Que não estava sendo preenchido. Então, se sua previsão deu errado, cara, vê se seu embasamento da tomada de decisão estava certo. Boa. Analisa se os dados que você direcionou, eles estavam certos. Poxa, estava certo. Aí você vai entender, na sua percepção, qual dado, métrica, indicador, número que você buscou na cabeça que daria esse resultado que não foi correspondente. Uhum, Quando eu vou montar a meta, eu gosto de quebrar a meta. Por exemplo, vou ter uma meta de 50 mil. Tá? Essa meta de 50 mil, meu ticket médio é de R$ 1.000, são 50 vendas. Beleza. Geralmente as pessoas montam a meta de 50 vendas, tem os 5 vendedores, cada um precisa vender 10, a meta de cada um é 10 mil. tá. Certíssimo, não tem nada de errado aqui, tá? Só que eu gosto de aprofundar mais quando eu vou fazer uma previsão ali de o desenvolvimento estratégico das metas, fazer uma previsão, eu gosto de aprofundar mais. Então eu pego e olho isso e vou quebrando taxa de conversão por etapa, nível de qualidade dos leads que chegam. No meu caso, eu tinha, nesse último caso que eu contei, eu tinha um IQC 50 mais, então ele era mais um indicador que eu tinha ali. Então eu quebro a taxa de conversão por etapa, para eu fazer uma análise do processo por etapa e entender se tem alguma etapa que ficou abaixo do que eu esperava. E se Tá. ela ficou abaixo do que eu esperava, eu analiso o motivo de lost. Boa. E aí, onde que tem um erro grande nas pessoas? Não é nenhum erro, não, tá? Não é que as pessoas fazem errado, mas elas fazem de forma superficial. Eu tenho 10 clientes, eu fechei 3. Minha taxa de conversão é 30%. Qual que é o comum de todo mundo? Cara, vou olhar para esses 3 aqui e vou buscar uma porrada de gente igual esse daqui, que é esse que eu quero fechar. Não tá Exato. errado, tá certo. Mas Uhum. se você tem 10, tá olhando para 3, você concorda que tem outros 7 aqui, que tem um mundo de informação que a maioria das vezes as pessoas não olham? Exatamente, pô. Então eu iria para esse lado. Por que a previsão foi errada? Eu analisaria a taxa de conversão por etapa do meu funil e os motivos de perda que fizeram isso, para ver aonde que teve. Porque se foi errada, alguma coisa saiu do seu padrão. Só que para isso você Exato. tem que fazer uma previsão baseada em taxa de conversão por etapa também. Então começa lá Exato. atrás. Exato. E assim, né, olhando ainda mais para a operação, é quantidade de atividades, coisa básica. Né? Uma vez eu estava treinando uma equipe comercial, uma equipe mais júnior, né? E de uma solução muito específica. Eles vendiam um consórcio, né? Então não tinha cultura de CRM, a gente estava implantando um CRM, e, e o time também, por ser um produto. Eu não vou falar complicado de vender, porque eu sou, um amigo ouvinte já sabe, eu sou um fã de consórcio como ferramenta financeira. Uma ferramenta muito boa para você fugir, por exemplo, de juros. Somos dois. Né? Então, se você for vender um consórcio para mim, ou for vender um consórcio para o Perna, a gente vai te ouvir, a gente vai te dar atenção, coisa que o vendedor de consórcio reclama muito, né? Enfim. E aí eu falei assim, gente, ó, eu percebi que eles não tinham cultura de treinamento, estavam numa empresa que não treinava. Eu percebi que eles não tinham, por não ter treinamento, eles não tinham maturidade, por não ter maturidade, eles não tinham hábito de. Eles não iam ter o hábito de atualizar o CRM. E aí eu dei uns passos para trás e falei assim, gente, quem sabe aqui a quantidade de ligações que faz? Aí pouca gente levantou a mão. E era uma equipe grande, tá? Uma equipe de 30 e tantos corretores, né? Eu falei assim, ó, eu vou lançar um desafio, né? Óbvio que eu combinei isso com o gestor, com o dono da empresa. E aí, cara, a gente pegou uns copinhos, né? Com clips. Então eu falei assim, ó, olha a coisa simples. Eu falei assim, ó, toda vez que você for e você fizer uma ligação e o dono da empresa ele queria fomentar mais contato telefônico versus só mandar o WhatsApp, você vai tirar um clips e você vai colocar no potinho 2. Tá? Então você tira do primeiro pote que tem um monte, você vai colocar no potinho 2. Se a pessoa atender e você conseguir conversar com ela,
Não tô falando de rodar pitch, tô falando de conversar com ela. Você tira o mesmo clips e joga no último. Então eu só queria mostrar para eles, tangibilizar para eles quantidade de ligações e quantidade de ligações conectadas. Coisa que, em tese, é bem simples para quem trabalha com vendas, né? E aí, o que a gente conseguiu cruzar? Eles fizeram isso, no começo foi um pouquinho difícil ali, criar o hábito, criaram o hábito, eles começaram a fazer. Aí, primeiro, aumentou a quantidade de ligação, porque virou uma competição. Como assim o Perna que tá do meu lado, uma equipe presencial, como assim ele tá com o potinho do meio cheio e eu não? Eu vou ligar também. Então virou uma competição. E o que acontece quando você liga mais para os clientes? Uma parte desses clientes, curiosamente, atende. E quando ele atende, ele conversa com você. Então aumentou a quantidade de conexão, como consequência aumentou vendas também, né? Então, esse tópico, né, do tipo assim, pô, como é que eu posso identificar por que eu não tô batendo a meta, né? Se é estratégico, se é execução, né? Se é operação, se é previsão. Olha que exemplo simples, cara. Peguei o Clips, uma equipe, de novo, uma equipe júnior, uma equipe que tava batendo cabeça, uma equipe que não tinha técnica, não tinha mentalidade, comportamento, não tinha nada. A gente fez esse exercício e a gente provou por 2 mais 2 que o resultado é 4. Entende? Simples, né? Agora, você tem coisas mais sofisticadas. Eu uso aqui um Exact Sales, que, por exemplo, me dá a quantidade de ligações, a minutagem da ligação e não sei o que grava e não sei o que lá. Pô, show, né? Mas você tem que ter uma equipe para você dirigir uma Ferrari, né? Você tem que ter a habilitação e você tem que ter a experiência necessária para você dirigir. Você vai querer acelerar. Se você não tem a experiência, o que acontece? Né? Você faz cagada, você bate o carro. Não é? Então, eu acho que é muito isso. E com relação à estratégia, eu acho que é voltar um pouco atrás daquilo que a gente conversou, né, na nossa segunda resposta e analisar, cara, se de repente você está, né, colocando a meta certa e se você está dimensionando as atividades, porque não adianta você falar que para você atingir a meta, você precisa de 10 reuniões no dia e você conseguir, de fato, 2. Então, você não vai chegar na meta. Se dentro dos teus cálculos, das tuas previsões, você precisa de 10 reuniões e você está fazendo 2, 3, você não vai chegar. Então, ou você readequa a meta, ou você traz um colaborador novo, né, para você aumentar a equipe, ou você desenvolve, se você é gestor, desenvolve o teu vendedor para ele sair de 2, 3 e ir para 4, 5 e aumentando performance comercial e ir aumentando o rendimento do seu time. E se você é vendedor, cara, olha, né? Aí eu vou pegar também o que o Perna falou, olha pro teu histórico, né? Não adianta você falar assim, você vende 10 mil todo mês. Não adianta mês que vem você querer vender 20. Cara, é 100%. Coloca 12, é 20%. Coloca 11, coloca 11,5. Coloca algo que te desafia, mas, cara, não te desmotiva, né? Então é também ter essa sensibilidade, né, Perna? Eu acho que isso aí que você falou é muito importante, que vai, inclusive, uma das respostas que a gente teve aqui com relação a superestimar a meta ou fazer uma meta muito fraca. Cara, você tem que ser algo que te desafie e que, ao mesmo tempo, não seja muito fácil para te desmotivar, a ponto de ser muito simples de conseguir chegar ali, né? E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse pedacinho aqui? Quer escutar ou ouvir o podcast? É só clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça o programa de aceleração de supervendedores. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas. Você vai encontrar diversas técnicas para aplicar no seu dia a dia e, claro, o mindset correto para você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo. Agora, se você está procurando um CRM para te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas, eu quero te convidar a conhecer o Plumes CRM. O CRM que eu e Daniel Mestre usamos aqui na operação dos supervendedores. Nele, você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio, mas também de toda a sua carteira de clientes. Uma ferramenta completa para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro.
Todos esses 3 links estão na descrição desse conteúdo. Eu, se fosse você, ia lá conferir. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!